Oi, pessoal, tudo bem? O próximo tema que a gente tem no Código Civil, seguindo o estudo lá da pessoa natural, é a compreensão do que seja a capacidade. A capacidade ela está definida lá nos artigos 3º e 4º do Código Civil, que vai trazer quem são os incapazes. No artigo 3º eu tenho os absolutamente incapazes, no artigo 4º eu tenho os relativamente incapazes. O que é capacidade? Quando eu vou pensar sobre o assunto, eu vou mentalizar o seguinte: capacidade é a possibilidade de prática de atos jurídicos. Então eu vou pensar que o Código Civil, ele se preocupou em dizer quem é que pode praticar esses atos civis por conta própria, quem é que precisa de alguém para auxiliar ou complementar essa capacidade para praticar atos civis. Essa proteção, a princípio, relativa à capacidade, é uma proteção patrimonial. Eu vou reservar o estudo da capacidade, então, a essa proteção dos atos de disposição patrimonial que alguém pode ter dentro do direito. O artigo 3º, ele vai dizer que são absolutamente incapazes aqueles que tenham menos de 16 anos. O artigo 4º, ele vai trazer a ideia de que são relativamente incapazes aqueles que tenham de 16 anos para cima até 18, então menos de 18, e aí as pessoas também que tenham algum fator psicológico que interfira na prática dos atos civis. Eu vou pensar nos ébrios habituais, vou pensar nos viciados em tóxicos, vou pensar nos pródigos e vou pensar naqueles que não puderem exprimir a sua vontade por conta própria. Analisando a capacidade, partindo lá do artigo 3º e do artigo 4º, eu vou poder dizer que algumas pessoas têm capacidade de direito ou capacidade de gozo, né, a mesma coisa, capacidade de fato ou capacidade de exercício, ou então capacidade plena. A capacidade de direito é aquela capacidade, aquela aptidão genérica que as pessoas têm por serem sujeitas de direito. A capacidade de fato ou de exercício vai se referir àquelas pessoas que podem exercer a sua capacidade por conta própria, fazer o exercício dessa capacidade pessoalmente. Quando essa pessoa soma a capacidade de direito mais a capacidade de fato, eu digo que ela é plenamente capaz. Quais são os pontos importantes para eu entender a capacidade? Primeiro, absolutamente incapazes hoje no direito civil, só os menores de 16 anos. Não tem mais ninguém nesse grupo. O código anteriormente colocava outras situações, agora só menor de 16 anos, posso gravar isso com segurança. Os relativamente incapazes eu tenho mais situações. Aqueles de 16 e 18 anos, os que estiverem entre essas idades, os ébrios habituais, aqueles que não puderem exprimir sua vontade, os pródigos e os viciados em tóxicos. O código vai dizer lá no parágrafo único do artigo 4º que os indígenas vão ter a capacidade regulada em diploma próprio. Aí a gente vai ter que analisar o Estatuto do Índio, né, o estatuto que regula a capacidade dos indígenas. Vamos ter que olhar a jurisprudência do STJ e ver que há uma regulação, de certa forma, problemática, uma tutela excessiva sobre a capacidade dos indígenas, que o STJ vem entendendo de uma outra forma, vem entendendo que esses indígenas podem exercer a capacidade sem que eu presuma que eles não pudessem fazê-lo sem autorização da União. De qualquer modo, os ébrios eu vou pensar nas pessoas que têm algum problema relacionado à bebida, de modo que atrapalhe o exercício da disposição dos atos negociais dessa pessoa, disposição patrimonial. Eu vou pensar nos viciados em tóxicos, da mesma forma, tem que ser a tal ponto e relatado por um médico, né, por meio de um exame médico, que a pessoa não consiga exercer os atos relativos à capacidade, e o pródigo,
aquela pessoa que dispõe dos seus bens ali de uma forma irresponsável em prejuízo da própria existência. Esse rol das incapacidades, então, essas hipóteses de incapacidade são hipóteses taxativas. O que está descrito lá no código não pode ser extensivamente interpretado, então a pessoa só vai ser considerada incapaz nessas hipóteses do código. Fundamental entender, Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe para a gente a ideia de que os deficientes não são mais automaticamente considerados incapazes em nenhuma hipótese. As pessoas com deficiência só vão ser consideradas incapazes nas mesmas hipóteses que as pessoas sem deficiência. Isso significa dizer que nos casos em que elas não consigam exprimir a sua vontade por conta própria em razão de alguma questão. Vou precisar também de uma avaliação médica para verificar qual é a extensão da possibilidade ou impossibilidade de uma pessoa exprimir a sua própria vontade em razão da sua deficiência. Quando nós vamos tratar das incapacidades, então das hipóteses em que as pessoas não podem, por conta própria, dispor sobre os atos negociais, eu vou pensar em 2 procedimentos que são importantes. Primeiro, tomada de decisão apoiada. A pessoa com deficiência pode indicar 2 pessoas de sua confiança para que as auxilie na tomada de decisões relativas aos atos negociais. Indicando essas pessoas, formar-se-á ali um procedimento judicial, o juiz vai verificar se essas pessoas são realmente de confiança, vai conversar com elas, o Ministério Público vai fazer parte do processo, e aí eu vou ter um procedimento individualizado dizendo quais são os atos que aquela pessoa pode praticar sozinha e quais que ela vai precisar de apoio. Observação importante em relação a isso: esse procedimento visa a tutelar atos negociais. Os atos existenciais, eu vou olhar ali no Estatuto da Pessoa com Deficiência, eles continuam preservados. Então a pessoa pode continuar exercendo as escolhas relativas a casamento, relativas à adoção, à filiação, à reprodução, escolhas relativas à sua própria existência. Então a pessoa tem o direito de existir conforme qualquer outra pessoa. As limitações vão se dar sempre sobre os atos negociais e não sobre os atos existenciais. Segunda coisa que eu tenho que lembrar: curatela, ou então aquele nome que se dava, que era o procedimento de interdição. A pessoa que era interditada, hoje eu menciono mais modernamente curatelada. Aqui eu vou ter um procedimento onde eu vou indicar um curador, uma pessoa para substituir a pessoa curatelada nos atos negociais dela. Preservo também os atos existenciais, mas em relação aos atos negociais, uma pessoa vai ser responsável por eles, uma pessoa vai ser nomeada pelo juiz para que pratique esses atos negociais até o ponto em que a pessoa não consegue fazer por si própria. Então eu vou precisar também fazer um projeto individualizado em relação a essa pessoa, e aí, em razão desse projeto individualizado, a pessoa vai ter restrição de prática de atos negociais. Se houver prática sem o curador nomeado, esses atos serão nulos. Mas isso é um outro ponto da matéria. Fato é que a curatela vai se dar até onde a pessoa consiga praticar os atos negociais. Se eu conseguir preservar a prática de algum ato por conta própria, eu posso fazer isso no projeto individualizado. A maioridade, ela vai ser a causa principal de cessação da incapacidade. Então, quando a pessoa tem 18 anos ou mais, cessa a incapacidade dela. Mas eu tenho também algumas outras hipóteses de cessação de incapacidade. Vou pensar na emancipação, vou pensar na disposição do juiz em relação à incapacidade. Então, vou fazer o procedimento judicial de emancipação, ou então eu vou pensar naquelas hipóteses do artigo 5º do Código Civil, que vai dizer que cessa a incapacidade pelo casamento, pelo exercício de emprego público,
pelo estabelecimento civil ou relação de emprego em que a pessoa consiga autonomamente se sustentar, autonomamente se manter, sem a necessidade de outras pessoas. Esses são os principais pontos relativos à incapacidade, de modo que a gente pode prosseguir depois no estudo do Código Civil, passando para a análise do domicílio, para a análise dos direitos da personalidade.